Oi, meu nome é Genice e hoje eu vim conversar com vocês sobre a BNCC Educação Infantil. Eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês que não é difícil a gente entender a BNCC para os nossos concursos e também para colocar ela em prática. Então, esses slides, tá, dessa aula, eles vão estar disponíveis para você aí embaixo, tá, no primeiro link. Então, vai ter os slides da aula, você pode estar baixando para acompanhar e para depois estar revisando, tá bom? Então, é um conteúdo bem resumido que vai mostrar para você o que é e como usar a BNCC. Vem comigo? BNCC Educação Infantil, então. A BNCC é um documento que define as habilidades essenciais, tá? Para todos os alunos da educação básica. Ó, a gente tem educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Então, a gente vai ter 3 BNCCs. A BNCC da Educação Infantil estabelece que a educação infantil é uma etapa essencial, então, portanto, ela impõe intencionalidade educativa às práticas pedagógicas, ou seja, intencionalidade, um objetivo, tá? Um objetivo, você tem que ter um objetivo para aquela tua atividade que você está fazendo. E tem que ter um objetivo para o desenvolvimento da criança. Não basta ser apenas ter um objetivo, tá? Tem que ser um objetivo pedagógico. A gente tem então aqui as 3 BNCCs, tá? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E hoje a gente vai sim estar dando uma olhada especialmente na educação infantil, que é a minha área também, tá? Que eu tô atuando, na verdade. Então, por isso que eu tô trazendo para vocês. Mas futuramente eu posso sim trazer uma análise das outras 2 BNCCs. A educação infantil, então, a BNCC Educação Infantil, ela tem direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E esses direitos são 6 direitos, a gente vai estar vendo nessa aula. Ainda tem os campos de experiência. Na BNCC, a gente tem 5 campos de experiência para a educação infantil, lembrando. E a educação infantil é dividida em 3 etapas, conforme a BNCC. Aqui a gente vai ter os bebês, as crianças bem pequenas, tá? Crianças bem pequenas. E aqui a gente vai ter as crianças pequenas. 3 etapas, então, tá? Nos bebês vai de 0 a 1 ano e 6 meses. Nas crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Crianças pequenas, 4 anos e 5 anos e 11 meses, então. E a gente vai ter, então, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que vão estar, sim, dentro dos campos de experiência. Lembrando que esse slide, tá, é da fonte do MEC, então ele é da BNCC. Aqui a gente tem, então, as 10 competências gerais. Sim, essas 10 competências, elas vão estar valendo para as 3 BNCCs, tá? Então, vai ser educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Usando essas competências. Competência número 1 é o conhecimento. O que é? É valorizar, então, e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Para que a gente vai estar trabalhando essa competência? Para entender e explicar a realidade, para a gente continuar aprendendo e colaborar com a sociedade, tá? Competência 2 é o pensamento científico, crítico e criativo. O que é? Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade. Para que a gente vai estar usando essa competência? Para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Competência 3 é o repertório cultural. O que é? É valorizar, então, as diversas manifestações culturais e artísticas. Para que a gente vai estar trabalhando essa competência? Para fruir e participar das práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Competência 4 é comunicação. O que é? É utilizar as diferentes linguagens. Para quê? Para a gente expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
Competência 5 é a cultura digital. O que é, então? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Para quê? Para a gente comunicar-se, para a gente acessar e produzir informações e conhecimento, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria, tá? Ainda a gente tem aqui embaixo, competência 6. O que é? É o trabalho e projeto de vida, então. O que é? Valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências. Para que a gente vai estar estudando e trabalhando essa competência? Para entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao projeto de vida, com liberdade, com autonomia, com criticidade e responsabilidade. Na competência 7, a gente tem a argumentação. O que é? É argumentar, então, com base em fatos, dados e informações confiáveis. Para quê? Para formular, negociar, defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, com base em direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável e ética. E a competência 8 traz para a gente o autoconhecimento e o autocuidado. O que é? É conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. Para quê? Para a gente cuidar da nossa saúde física, emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. A competência 9 é, então, empatia e cooperação. O que é? É exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Para quê? Para a gente fazer se respeitar e promover o respeito ao outro, aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceito de qualquer natureza. A competência 10, o que é então? É agir pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. A competência 10, então, é responsabilidade e cidadania. Para quê? Para que a gente vai estar estudando essa competência? Para tomar decisões, então, com base nos princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Bom, vocês perceberam que essas 10 competências, elas trabalham todo o ser humano. É integral, tá? Então, é para o desenvolvimento integral do ser humano. Por isso que a gente não vai trabalhar apenas na educação infantil. É uma continuação, então, que a gente vai trabalhar da educação infantil até o ensino médio e vai seguir, sim, para o resto da nossa vida, essas competências. Bom, como eu falei para vocês, então, a gente vai estar trabalhando a educação infantil. Na BNCC Educação Infantil, a gente vai ter, como eu falei para vocês, os direitos de aprendizagem. O que são os direitos de aprendizagem? São 6. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esses 6 direitos aqui, então, são as competências, tá? Que a gente vai sim ter que estar trabalhando, que a gente vai ter que fazer acontecer nas nossas atividades intencionais. Ainda a gente vai usar os campos de experiência, que são o eu, o outro, o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, oralidade e escrita, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A gente tem, então, a creche, tá? Também dividida como a BNCC, tá? FunkMec. Ela mostra pra gente as 2 etapas, então. A gente tem aqui ainda a definição, conforme a BNCC também, das 3 etapas, tá? Ela coloca creche com essas 2 primeiras etapas e pré-escola com uma terceira etapa. A creche seria os bebês, que eu mostrei para vocês antes, então, e as crianças bem pequenas. A pré-escola, as crianças pequenas. BNCC, então, ops, faltou um C aqui em cima. BNCC, então, é assim a divisão, as 3 etapas, em creche, pré-escola, então, e os 3 enunciados. Por que a BNCC é obrigatória, então? Bom, a gente vai estar vendo aqui nesse quadro 4 documentos,
tá? 4 documentos. E esses 4 documentos, então, trazem pra gente, mencionam uma base nacional comum para igualdade. O que diz, então, a Constituição Federal, aqui no artigo 210? Ela diz que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar uma formação básica comum. Ou seja, a gente precisa fazer um plano, alguma coisa que faça a gente ter conteúdos mínimos para uma educação básica comum, igual, tá? Em todo o território. Igual. Na Lei de Diretrizes e Bases, então, a gente vai ter no artigo 26, tá? Que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e médio, eles devem ter, sim, uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento. Ou seja, a gente precisa de um comum, tá? Para todo o território. As diretrizes curriculares nacionais também, no artigo 14, então, ela traz, define base nacional comum como conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras de conhecimento científico e tecnológico, ou seja, na escola a gente precisa dessa base nacional comum. E no Plano Nacional da Educação, então, nas metas 2, 3 e 7, fala, tá, então, sobre um Plano Nacional Comum. E a BNCC é estabelecida através disso também, tá, dessa regra para o cumprimento dessas metas. A BNCC ela foi criada, então, em observância à legislação nacional relativa ao campo da educação. BNCC e o alinhamento da educação básica. Bom, a gente vai ter, tá, a fonte tá escrito aqui, e na verdade ela ficou escondida, mas é do MEC, tá? Então ela tá na BNCC. Igualdade, diversidade e equidade, essas 3 palavrinhas, e a gente vai ver que a BNCC tem que sim contemplar, ó. A igualdade educacional, então, sobre a qual as singularidades elas devem ser consideradas e atendidas, tá? Essa é a igualdade educacional que pede na BNCC. Ainda, essa igualdade ela deve valer também para as oportunidades de ingresso e permanência em uma escola de educação básica, tá? Diversidade. Acentuada, então, diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, os sistemas e redes de ensino, eles devem construir currículos e as escolas precisam elaborar propostas pedagógicas que considerem essas necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais. Na equidade, a gente tem, então, que os sistemas e redes de ensino e as instituições escolares, elas devem se planejar com um claro foco na equidade, que pressupõe, então, reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes, tá? Então, a gente tem uma diferença, às vezes, que as pessoas não sabem entre equidade e igualdade. Igualdade é você estar dividindo, sim, igualmente, tá? Para as pessoas. Equidade não. Equidade é você estar dando um apoio maior, um suporte maior para quem necessita mais, entende? Para daí conseguir a igualdade. A gente tem aqui esse gráfico que é muito interessante para a gente entender. A BNCC, então, ela vai estar dentro do currículo, vai estar dentro do PPP e dentro do plano do professor, tá? Então, a BNCC não é um currículo, como muitas pessoas imaginam, tá? Já escutei várias pessoas me falando. A BNCC, ela vai estar dentro do currículo, tá? Vai estar dentro do PPP e dentro do plano do professor. Para a Base Nacional Comum Curricular, a educação infantil, então, é a primeira etapa da educação básica, né, como a gente sabe também, e é formada por 2 grandes eixos, as interações e as brincadeiras, e são assegurados 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Agora a gente vai estar dando uma olhadinha o que diz a BNCC sobre cada um desses direitos, tá? O direito de conviver. O que diz a BNCC? Que conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos,
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação, então, à cultura e às diferenças entre as pessoas. Conviver, tá? Então, bem tranquilinho. Direito 2 é o brincar. O que diz a BNCC? Diz que brincar cotidianamente de diversas formas, em diversos espaços e tempos, com diversos parceiros, crianças, adultos, tá? Ampliando, então, e diversificando seu acesso às produções culturais, seus conhecimentos, a sua imaginação, a sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Olha quão rico é o brincar. E a gente faz isso, né, na BNCC, na educação infantil, na prática. Direito 3, participar. O que diz a BNCC, então? Que a criança tem que participar, então, ativamente com os adultos e as outras crianças, tá? Tanto do planejamento e da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto realizar as atividades da vida cotidiana, tais como as escolhas das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando, então, conhecimentos, decidindo e se posicionando. Esse é o participar. Direito de explorar, então. O que diz a BNCC? A BNCC diz, então, que a criança tem que explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes, então, sobre a cultura em diversas modalidades, como artes, escrita, ciência e tecnologia. Explorar. Direito 5, então, que é expressar. O que diz a BNCC? Diz que a criança tem que expressar, então, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, suas emoções, seus sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. E o direito 6 é conhecer-se, tá? O que diz a BNCC? A BNCC traz que conhecer-se, então, e construir a sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo, então, uma imagem positiva de si e dos seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências e cuidados, de interação, de brincadeira, então, e linguagens vivenciadas da instituição escolar e em seu contexto familiar e na comunidade social, então. Isso é o conhecer-se, tá? E a gente percebe que a gente faz isso, né? A gente vê na prática também. De acordo com as DCNs, então, para a educação infantil, em seu artigo 9º, ele traz que os eixos estruturantes das práticas pedagógicas têm que ser, sim, as interações e as brincadeiras. E é o que a BNCC também cobra, tá? Essas experiências, então, as quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita a aprendizagem, desenvolvimento e socialização. A BNCC, ela tem uma concepção de educação que vincula, então, o educar e o cuidar. É exatamente isso também que a gente tem que verificar, tá? Que o educar e o cuidar, eles estão, sim, associados. E quais são as competências da educação infantil? Antes a gente mencionou que os 6 direitos, então, de aprendizagem são essas competências, tá? Que a gente precisa estar trabalhando. Aqui eu trago para vocês, então, os campos de experiência, tá? A gente vai ter o eu, o outro e o nós, o corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, oralidade e escrita. Aqui a gente vai ver, tá? Também. A gente vai ver também esse enunciado, tá? Mas escuta, fala, pensamento e imaginação. Escuta, fala, pensamento e imaginação, tá? E aqui a gente vai ter espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Trouxe para vocês para a gente dar uma analisada
para a gente observar, na verdade, tá? Que tem os objetivos, então, de aprendizagens conforme todos os campos, tá? Ou seja, todos os campos vão ter esses objetivos, aqueles 5 campos, tá? Que eu falei para vocês, então, antes ali. Aqueles 5 campos, eles vão ter os seus objetivos de aprendizagem, que estão em uma tabela, separado, então, pelas faixas etárias. A gente vai ter dos bebês, vai ter das crianças bem pequenas e das crianças pequenas, tá? Então, se você está trabalhando com os bebês, você vai analisar essa coluna. Se você está trabalhando com as crianças bem pequenas, essa. E assim por diante, tá? E vai ter esse código para a gente estar identificando. E agora a gente vai ver o que ele menciona, esse código, como ele é formado. Esse código ele é formado, então, as 2 letras primeiras, elas trazem o par inicial, tá, da etapa. Aqui, EI é educação infantil. Nesses 2 itens aqui, nesses 2 números, eles trazem pra gente o grupo da faixa etária. Se fosse bebês, ia ser 01, crianças bem pequenas 02, crianças pequenas 03. No próximo par, então, de letras, a gente tem o que indica o campo de experiência, tá? A gente vai ter o E e o O, que é o eu, o outro, nós, o C e o G, que é corpos, gestos e movimentos, o TS, que é traços, sons, cores e formas, EF, que é escuta, fala, pensamento e imaginação, e o ET, que é espaços, tempos, quantidades, transformações e relações. Aqui é o TS, então a gente estaria trabalhando esse enunciado. E o 01 é o par, então, que indica, tá, a habilidade, o número que vai estar lá na tabelinha. Tem vários, tá? Alguns têm 5, 6, 7 habilidades para a gente estar trabalhando. Esse slide que eu trouxe, tá, da Escola Nova, eu achei muito interessante, que é um pouquinho uma explicação, tá, de cada um desses campos. Eu achei interessante esses 2 slides, então, tá? Tem 2 slides aqui, que a fonte é de lá, e eu vou estar mostrando para vocês, bem resumidão, tá? O eu, o outro e o nós. Destaque, então, as experiências relacionadas à construção da identidade e da subjetividade. É a construção de relações permeadas por interações positivas, trazendo vínculos, então, profundos e estáveis com os professores e colegas. No corpo, gestos e movimentos, a gente vai ter, então, a exploração do espaço, né? Revela, então, a importância de que as crianças devem viver experiências com diferentes linguagens, como dança e música. Coloca ênfase nas experiências que estimulam, então, a exploração do espaço com o corpo, tá? E diferentes formas de movimento. No traços, sons, cores e formas, a gente vai ter ressaltado, então, essas experiências com as diferenças entre as manifestações artísticas, culturais e científicas, e que promova essa sensibilidade, tá, investigativa na criança. Valoriza, então, a ampliação do repertório musical e a exploração de diversos objetos musicais. A escuta, fala, o pensamento e a imaginação. Aqui a gente vai ter, então, realçada as experiências com a linguagem oral, como as conversas e cantigas, e incentiva, então, as experiências com a leitura de histórias, com a contação de histórias, a língua escrita, tá? Convidando, então, a criança a conhecer o detalhe, esse mundo da escrita e das imagens, e ter contato com os personagens e imaginar cenários, a imaginação. E no quinto, então, a gente tem espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. Essa ênfase, então, está nas experiências para a construção das noções espaciais e em relação ao tempo, à ordem temporal e histórica. As crianças, elas devem, então, entender que os números, eles são recursos para representar as quantidades. É importante favorecer a construção, então, das noções relacionadas a transformações de materiais, objetos e situações que aproxime a criança da ideia de causalidade, que causou isso. Como a gente tem que trabalhar? Como a gente pode trabalhar a BNCC? A gente tem que trabalhar, então, esses 6 direitos, tá, de aprendizagem e acrescentar as peculiaridades locais, regionais e no contexto momentâneo do ensino. Ou seja, a gente vai ter uma intencionalidade para a brincadeira, mas se a gente verificar que a criança precisa de um incremento a mais
de algum outro campo de experiência, a gente vai estar trazendo, vai estar acrescentando. Não pode tirar nenhum item, tá, da faixa etária, então a gente tem que sim trabalhar todos aqueles itens, tá, que tem na BNCC para aquela faixa etária, e a gente pode sim acrescentar das outras faixas etárias, mas tirar a gente não pode, porque no final a gente vai ter que fazer uma análise, tá, identificar então se você trabalhou todos aqueles itens com a criança. Na BNCC, então, a gente tem a criança como protagonista, tá, da sua história. Cada criança, então, ela vai possuir a sua infância e precisa se lutar para que cada uma tenha a melhor infância possível, possibilitando, então, aprendizagens para facilitar essa evolução delas nas fases posteriores. Esse que é o sentido da BNCC, tá? Trazer para a gente uma base para depois a gente continuar. Os sites que eu usei, então, foi o site do MEC e o site do Nova Escola, como eu mostrei para vocês nos slides, tá? Bom, seria isso, então. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, tá? Não esqueçam de curtir, ativam o sininho aí. E eu deixei aqui meus contatos para vocês, tá? Qualquer dúvida é só me chamar.